né? O que está acontecendo? Israel entrou em guerra. Eu falei, não, como assim Israel entrou em guerra? Né? A gente sabe que naquela região, né, a Palestina, naquela região do Oriente Médio, é complicado, queridos. Ali é um barril de pólvora, né? Então, ali é uma situação muito complicada desde os tempos, né, da conquista que vem Israel, que o Senhor prometeu a terra da Palestina para Israel. O dono da terra promete, né? Mas a gente sabe que no meio do percurso existem algumas coisas que eu não vou falar aqui nessa manhã, que não tem necessidade. Outro dia a gente até fala sobre isso. Mas a gente sabe que ali é uma situação difícil. Agora, irmãos, quando se trata de guerra é um negócio diferente. E quando se fala de guerra em relação a Israel, é muito mais complicado ainda. Então, na hora que a minha esposa me falou isso daí, eu fui na casa do vizinho, irmão, ver a televisão do vizinho, um amigo meu, amigo nosso, né? A gente mora junto há muito tempo. Então, tá passando a casa do Zé. Aí eu fui lá no Zé. Cheguei lá no Zé, realmente falando, né? E aí depois eu fiquei praticamente o sábado, depois da tarde, acompanhando essa situação, vendo, né, o que de fato está ocorrendo. E a análise que eu tenho de tudo isso é que o novo capítulo da história mundial e das profecias acabou de se cumprir ontem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Talvez alguém pode estar pensando, né, o inimigo é sujo, irmão. O inimigo, ele é sujo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Não tenha esse tempo como um tempo comum, um tempo qualquer, um tempo que de fato está ocorrendo, e não cabe a nós ficarmos pensando nisso e gastando nossas energias, preocupados com essas coisas. Uma coisa que você não deve estar é preocupado. Pelo contrário, vocês devem estar alegres, nós devemos estar alegres, felizes, porque a nossa redenção está mais próxima do que nunca. E isso vai desencadear, poderá desencadear algo que nós já ouvimos muito nesse tempo. Pode ser esse tempo, pastor? Pode ser esse tempo, porque, irmãos, o ódio por Israel, o ódio pela igreja tem aumentado a cada dia. O nosso país hoje, nós estamos vivendo isso, né? Eles têm alimentado um ódio, queridos, não é contra a economia do país, é contra a igreja do Senhor. O mundo, queridos, eles querem nos ver fora daqui. E eles podem ficar tranquilos, porque daqui a pouco nós vamos sair daqui, irmão. E quando nós sairmos daqui, quando nós formos embora daqui, eles chorarão e desejarão que nós estivéssemos aqui. Porque a Bíblia diz que eles correrão de um lado para o outro, tentando buscar a palavra do Senhor. Por isso o Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. E é esse tempo que eles desejarão que a igreja esteja aqui. Irmãos, estar no bar nos dias de hoje, o tempo da graça, a pessoa ainda encontra a felicidade. Ela desfruta de algumas alegrias e felicidades que os prazeres talvez deem a ela. E quando ela se tem por conta daquilo que elas desfrutaram, que é o pecado, o mal, aí sim o vazio vem na alma dessas pessoas como consequência daqueles atos que as pessoas cometem fora da presença do Senhor. Em todo esse tipo de situação que eu passei, você passou, nós enfrentamos isso, nós passamos por isso, irmão. E não havia lugares, não havia nada que tivéssemos que preenchia o nosso ser. Nada disso poderia nos satisfazer. Nós passamos por isso, irmão. E como consequência disso, quantos de nós, irmãos, quantos de nós desejávamos a morte? Quantas vezes eu falei com a minha alma que estava seca, totalmente seca, sem vida,
Eu falava com a minha alma, se hoje eu entendo isso, né? Eu estou falando isso com mais propriedade, porque antigamente eu não entendia dessas coisas, eu era um adolescente de 14 anos de idade querendo a morte, desejando morrer, e não entendia que aquilo que eu estava enfrentando, na verdade, era uma vida que qualquer ser humano sem Deus enfrenta. O ser humano longe, distante da presença do Todo-Poderoso Deus, irmãos, ele não vive. Não há vida sem Jesus. Aleluia. Não há vida sem Cristo. Eu vim para que tenhais vida. Se antes de Jesus nós tivéssemos vidas, então nós não precisávamos de Jesus. Mas aquele que criou todas as coisas e formou o homem pelo seu poder, pela sua grande graça, misericórdia, nos formou. Ele sabia que sem a sua presença, sem o seu Espírito em nós, nós não teríamos vida. Então ontem eu fiquei até, acho que às 2 horas da manhã, eu já estava funcionando essas coisas, mexendo nisso, prestando atenção nisso. O sentimento que eu tive, queridos, é de que eu tenho a responsabilidade de despertar. Nós, como pastores, como servos do Senhor, nós somos como os atalaias do Senhor. Nós temos que tocar a trombeta, avisar o povo: olha, está perto, não falta muito tempo, não desistam. Não sei o que nós ou vocês, os irmãos, estão enfrentando. Nós queremos ouvir uma palavra de vitória, de portas abertas. Nós precisamos disso, pastor Rogério. Há algo que eu preciso ouvir para resolver o problema que eu estou, esse conflito que eu estou passando, essa enfermidade, essa porta que não se abre, esse problema, essa dificuldade que eu estou enfrentando. Eu preciso de uma palavra específica para você, para mim. E eu tenho uma palavra para você. Você está em Cristo. Amém, Jesus. Você está em Cristo. Nada do que você está enfrentando está oculto aos olhos do Senhor. Mas no momento, a palavra é essa: olhai para a figueira. Aleluia. Olhem para a figueira. Olhem para ela, porque ela vai despertar o nosso entendimento e nos levar de volta para aquele momento em que o Senhor disse, quando a figueira ela estiver dando os seus ramos, as suas folhas, sabei que está próximo a vossa redenção. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aí não estão preocupados com a sua redenção, a sua salvação? Salvação, pastor, está tão bom aqui na terra. Estão pensando em comprar aí prédios, casas, e façam isso. Continue levando a sua vida normal, mas não tire os olhos daquilo que o Senhor disse. Não deixa que o seu coração se endureça por causa de coisas que vão ficar aqui. Aleluia. Se você tem os seus planos e os seus projetos, continue correndo atrás dele, mas não se distancie o seu coração do Senhor. O Senhor tem que ser a nossa prioridade. Quando Ele vier buscar a sua igreja, uns estarão dentro da igreja, outros talvez estarão nas suas casas, outros estarão nos seus trabalhos. O Senhor vai tirar policiais, vai buscar bombeiros apagando fogo, vai buscar aviadores que estarão pilotando os seus aviões, pessoas de muitos lugares e diversos lugares. Mas ficarão aqueles que não estiverem atentos, e por causa disso deixarão de lado a palavra do Senhor. Aleluia. É tempo de despertarmos as pessoas, procurarmos buscar o máximo de pessoas que nós pudermos, despertarmos os desviados. Não sei se essa palavra é pesada, né, irmão? Desviados. Mas tem uns que chegam a esse nível. Existe, eu vejo assim, às vezes os desviados é o diabo, né, irmão? Mas tem pessoas que chegam a um tempo de separação do Senhor tão grande que de fato elas desviam totalmente da presença, da palavra. Tem alguns que eles se afastam, estão abatidos, está tão difícil hoje.
não é o nosso caso, nós estamos vivendo dentro dessa igreja. Eu louvo a Deus porque quando nós falamos dessa igreja, dos irmãos, para as pessoas, amados, a gente fala com alegria. Uma coisa diferente que tem acontecido aqui, que não tem ocorrido em alguns lugares, não que nós sejamos melhores do que os outros. Talvez o fato da maturidade, eu não sei explicar para os irmãos, mas eu vejo que a igreja aqui é uma igreja que tem feito a diferença nesse sentido, porque há muitas igrejas, irmãos. Esses dias eu estava ouvindo, conversando com, não vou falar quem é, porque se eu falar vai cair, está na internet, né, irmão? Vai isso aqui para lá, aí fica difícil, tem coisa que é difícil, né? Não pode estar falando. Mas estava conversando com uma pessoa, ela disse: meu Deus, ainda bem que parece que Deus me preparou lá atrás, porque o que eu ouvi e as coisas que eu estou ouvindo dentro da igreja é algo terrível. Senhor da glória. Falou: é assim mesmo, não se assuste, mas permaneça, fique firme, aquele que perseverar até o fim, aleluia, será salvo. Como é duro isso, ouvir isso. E nós sabemos, queridos, que muitas pessoas, elas não estão atentas a esse acontecimento que está ocorrendo agora. Nesse exato momento, somos a geração que estamos vendo algo que está mudando uma página tão importante para a história, que talvez alguns estão tentando esconder de você. Eles vão esconder de você. Eles vão deixar que você conhece um pouquinho da palavra de Deus? Você já ouviu falar do número 666? Você já ouviu falar que Jesus vai voltar? Você já ouviu falar que a igreja um dia vai ser arrebatada? Não acredito. Tudo bem que você não pode não acreditar, mas vai acontecer. Se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. E eu estou esperando esse dia glorioso. E esse dia, antes desses dias, antecederão dias em que a Bíblia diz, irmãos, que é como um relógio que nós temos em casa. Por que você tem um relógio no seu bolso, no seu pulso, na parede da sua casa? Para que você tem isso daí lá? Para se pautar, irmão. Eu não sei as horas pelo sol. Alguém sabe aqui as horas pelo sol? Tem gente que olha, eu já vi pessoas assim, que tem essa habilidade. Eu acho incrível um negócio desse. Mas olha para o sol, agora é 10h15. Como você sabe que é 10h15? Vai lá, 10 e... erra, né, irmão? Não dá para sentir, mas que é 10 alguma coisa é. Aí quando o sol está aqui, esse eu sei, irmão. Diz que quando a sombra está certinha aqui, é meio-dia. É assim mesmo? Alguém conhece esse negócio aí? Os meninos lá atrás não conhecem? É verdade? Tá vendo, irmão? Na rodoviária de Londrina tem um relógio do sol, assim, tem um ponteiro assim no chão, aí bate a luz e ele vai... Porque antigamente era o relógio do sol, né? Os irmãos sabem que lá no passado é utilizado esse relógio, era até comum. Nós nos acostumamos com o que temos hoje, né? Que é moderno, um negócio diferente, uma coisa, né? Mas para que temos, irmãos? Para nos pautarmos, para nos prepararmos. Marcamos hora, marcamos tempo, né? E essas coisas tudo. Então o Senhor Jesus, Ele nos deu algumas ideias, porque Ele sabia. Por que Ele já não revelou o dia, hein, irmão? Ele não revelou o dia. Sabe por quê? Porque eu e você somos velhacos, malandrão, gostamos da vida louca. A nossa carne gosta da vida louca, vida doida, ou não? Pensa que não somos às vezes bobinha para você ver. Se você não é arrastado, né? Aí vai, eu não quero, vai. Por causa disso, há uma lei que está dentro de nós, que quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou essa carne. E está dentro de todos nós. Recebemos o Espírito de Deus para entendermos uma nova e gloriosa vida em Cristo Jesus. Aleluia. Mas esse Espírito que entrou em nós, ele não substituiu a carne. Não foi uma troca, foi um acréscimo.
E esse acréscimo que o Senhor deu, Ele nos deu o entendimento para compreendermos o que é verdadeiramente a vida, e nós devemos escolher todos os dias. E eu vou falar a palavra correta aqui, que hoje não se pode falar mais. Nós precisamos morrer todos os dias. Você fala, eu não tenho ouvido mais isso nos cultos. Todos os dias nós temos que morrer para a carne. Todos os dias. Não temos que fazer escolha todos os dias? Hoje já não há mais aquelas decisões que as pessoas tomavam no passado, de viver e morrer por Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha para esses crentes hoje, irmão. Dá uma olhadinha até para nós de vez em quando, né, querido? Dá uma olhadinha aí para ver se Cristo está vivendo neles. Se Cristo de fato está vivendo em nós. Tem gente que briga por causa de centavos, tem gente que não perdoa por causa de uma palavra simples e uma atitude que às vezes nós precisamos tomar. Eu ouvi uma coisa uma vez de um menino que acho que os irmãos têm ouvido: é melhor ter paz do que ter razão. Eu tenho visto, eu não fico muito olhando essas coisas, mas às vezes a gente acaba observando, olhando, acaba caindo lá. As igrejas brigando entre elas. Hoje eu falo que não pode, vem outro fala que pode, aí vem um outro que fala que não é daquele jeito, que não é assim, que não é assado. Então eu quero te dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, nesse dia. Isso aqui vai mudar a sua vida. Isso aqui vai mudar a sua vida e vai fortalecer você, para que você de fato e eu chegamos a esse tempo que nós estamos enfrentando agora, saibamos discernir aquilo que agrada e o que não agrada ao Senhor, aquilo que de fato o Senhor quer e aquilo que de fato o Senhor condena. Porque um diz pode, outro diz que não pode, um diz que é assim, outro diz que é assado. E esse tipo de informação hoje, ele está liberado aí. E a nossa tendência é ir sempre para o lado mais fácil, mais tranquilo. Porque servir a Deus não é tudo isso que às vezes eles pregam. Mas servir a Deus, eu quero dizer aqui para os irmãos, exige de nós santificação. Quando diz essa palavra, parece um negócio estranho, né, irmão? Parece aquele negócio enclausulado, tem que ficar enclausulado ali, aquele, né? Santificação significa separação. E é isso que vai cauterizar a mente das pessoas ao ponto de impedi-las que elas de fato façam a vontade do Senhor. E no dia que Jesus voltar e a trombeta tocar, não vai dar tempo para encher o azeite na sua botija. Não vai ter como nós corrermos lá em algum lugar, numa igreja, buscarmos a Deus em tempo hábil, a fim de que antes que a trombeta pare, nós sejamos atraídos pelo Senhor. Não vai dar tempo. Nós precisamos desse tempo, querido, estarmos colocando a nossa vida de fato, de verdade, na presença do Senhor. Chegou um tempo que não dá mais para nós brincarmos. Eu vi isso ontem, eu falei, meu Deus, não estou acreditando no que eu estou vendo. Porque quando nós recebemos informações, irmão, quando nós temos a informação da seriedade da coisa, nós somos despertados para falar uma coisa que às vezes nós nem queremos estar falando. Às vezes somos obrigados a falar o que nós não queremos. Eu passei em frente de uma... Eu cheguei atrasado aqui, irmão. Nós estamos para a rua desde as 8 horas da manhã. É cedo demais, né? Desde as 8 horas para a rua. Aonde, pastor? Já paramos ali numa padaria. Eu gosto de ir lá com a minha família. E nós estávamos em frente, não vou falar a instituição, mas os irmãos sabem, eu vou desenhar no quadro assim, os irmãos. Estávamos em frente a uma instituição que deveria fazer o que eles não fizeram. Como é vergonhoso! Como é vergonhoso para nós que somos pastores
pastores, que somos líderes, somos chamados, somos guardados, protegidos, temos privilégios, temos obrigações, mas temos privilégios no Senhor. Quando temos a obrigação de tocarmos a trombeta e temos medo de saber quem vai, quem não vai, quem não está pronto, ou por um motivo ou outro, nós negamos a informação e a igreja não é despertada. Quando somos líderes, preparados, chamados pelo Senhor, temos a obrigação de despertarmos o povo. E quando somos uma instituição levantada para fazer algo pelo qual fomos chamados e nós não fazemos, Deus vai cobrar caro. Porque pessoas poderão perder a vida, homens e mulheres e crianças, um país perder a liberdade por causa de líderes frouxos que estão pendurados na nação há centenas de anos e não fazem o que devem fazer, por causa de meia dúzia, covardes, indisciplinados eles são, merecem ser punidos ao rigor da lei, que eles conhecem, e não são assim, somos nós, pastores. A Bíblia diz, olha como que o Senhor é sábio, é inteligente, e é um Deus poderoso, e a sua lei difere de todas as demais leis. Olha que coisa interessante, quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Não importa o nível social que você tem, mas o conhecimento que você tem. Então, se essa lei fosse aplicada na política, fosse aplicada no exército, fosse aplicada no judiciário, eu queria ver, querido, se essa coisa aqui que nós estamos enfrentando hoje não iria mudar. Quanto mais sábio, quanto mais entendido, quanto mais você conhece, quanto mais ensinamento e conhecimento você recebeu, e você falhou naquilo que você sabia que não podia, a sua punição vai ser diferente das demais. O seu rigor, o rigor da lei para você vai ser diferente. Assim somos nós como igreja também temos isso. Nós temos um conhecimento, igreja. Nós temos um entendimento diferente quando nós vemos isso que está acontecendo aí. Isso que está acontecendo, ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando aqueles judeus passando pelo que eles estão passando, enfrentando covardemente o que eles estão enfrentando. Um ataque que eles estão dizendo que nunca houve na história, nesse tempo, há dezenas e dezenas de anos, nunca houve um ataque como esse. Surpresa! Eles estavam num momento de comemoração, Yom Kippur, né? Vamos comemorando. Vieram os ataques por terra, pelo ar e pelo mar. Algo terrível. Surpreenderam os israelitas. E me chama a atenção, sabe o quê? Cuidado. Porque o inimigo não descansa. Ele não descansa. Ele não quer saber se você é criança, se você é jovem, se você é pai, se você é mãe, se você é pastor, se você é diácono, se você é missionário, quem quer que você seja. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado e querendo destruir a sua alma. O tempo dele está acabando e ele quer arrastar o número máximo de pessoas que ele puder. Ao mesmo tempo que nós entristecemos pelo que está acontecendo lá, nós nos alegramos pelo que nós vamos ler aqui. O Senhor Jesus está voltando. E Ele não nos escondeu absolutamente, exceto a data da sua vinda. Se fosse 1º de janeiro, quando você ia pôr, o pau ia quebrar, né, irmão? Aí não, até meia-noite, antes, né? 11, 23 horas e 59 minutos, tudo na gandaia. E por meia-noite, troca, vira santo. Não.
Aonde você tem colocado a sua vida? Qual tem sido os seus planos? Para onde os seus planos e os seus projetos vão te levar? Para distanciar-te da presença do Senhor ou colocar você na presença do Senhor? Ó, pastor, quantos anos mais nós temos aqui? Olha, irmão, vou ser sincero com os irmãos. Vou ser bem sincero com os irmãos. Se isso que nós estamos vendo lá, agora, nesse momento, está lá, irmão, essa noite agora, foi um bombardeio terrível lá. Só que Israel, louvado seja Deus, tem uma capacidade bélica muito grande. Eu não sei se aconteceu um negócio desse aqui no nosso país ou não, sei lá. Deus tem misericórdia de nós. Vai ter um monte de gente fugindo com mala de dinheiro. Eu fico até preocupado. Mas eu creio que dentro da instituição, já pensou? Ele correr com tanque, corre com mala, né, irmão? Mas não é isso. Nós temos um exército poderoso. Apesar de que nós estamos chateados, mas ainda sabemos que o Senhor tem preparado o nosso exército. Mas, dentro de Israel, queridos, o ódio que aqueles povos têm de Israel pode desencadear, poderá desencadear uma confederação, uma união das nações árabes, e eles se levantarem contra Israel, e poderá se cumprir aquilo que diz a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, 39. Será esse tempo, pastor? Poderá ser. Poderá ser. Mas esse tempo não é depois do arrebatamento? Sim. Por isso que eu estou querendo que nós sejamos despertados para isso. E entendendo, irmãos, que a qualquer momento, a única profecia na Bíblia que não depende de nenhum cumprimento da palavra é o arrebatamento. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Vai ser como um ladrão de noite. Terrível, mas vai acontecer. Quantas pessoas serão surpreendidas? É isso aí. Não, mas eu vou deixar aí para os irmãos lerem em casa. Ezequiel 38 e 39. Volta comigo lá. Eu acho que eu me empolguei. Vamos para Lucas. Evangelho segundo São Lucas. Vamos ler lá, queridos. Amém. Não é que eu me empolguei, é que quando o Espírito nos move, então a gente fica dessa forma. Disse-lhes, todos pegaram aí, queridos? Acho que está aqui, né? Disse-lhes uma palavra: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, entendem que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabem que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus que ele está falando aqui é a segunda vinda de Cristo. Em verdade vos digo que não passará esta geração, eu estou lendo um pouco mais aqui, irmão, até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. A figueira, irmãos, no ano 70, a gente sabe que Israel sofreu um ataque tão terrível dos romanos. O templo foi destruído, muitas coisas foram destruídas, e Israel foi disperso da sua terra, saiu de Israel, e foi disperso pelo mundo inteiro. Isso não é novidade para os irmãos. Israel foi levado para todos os cantos do mundo. Alemanha, Brasil, veio depois de 1500, logicamente. O Brasil não era conhecido ainda, mas toda a Europa, África, alguns, a Ásia. E esse povo também ajudou muitas nações a recuperarem-se de muitos
de muitas situações dificílimas que os seus países estavam passando. Inclusive os irmãos já ouviram falar da história dos antepassados do Silvio Santos. Isso é um fato, isso é verdade, né? Os seus parentes, os avós e bisavós ajudaram a recuperarem a economia de Portugal. Se não me falha a minha memória, acho que é Portugal. Ele é um judeu, e muitos judeus vocês sabem da história. Mas o fato importante que nós precisamos entender é que Israel foi espalhado pelo mundo. A perseguição veio de tal forma que Israel foi tirado da sua própria terra, e a sua terra passou a ser ocupada. Então, passados-se mais ou menos em 1948, Israel então recebe das Nações Unidas, e por incrível que pareça, não é uma coincidência, mas é uma jesuicidência. Israel então recebe o voto para desempatar, para que eles recebam novamente uma parte, apenas uma pequena parte, e não é uma parte tão boa, mas para voltarem às suas terras. Israel então recebe o direito de ser chamado como Estado, não uma nação, né? Até hoje o mundo não reconhece Israel como uma nação, mas o Estado de Israel, infelizmente. Então recebe de um brasileiro, né? Esqueci o nome dele, Aranha, né? E então Israel começa a voltar para a sua terra, mas quando eles retornam para a sua terra, irmãos, eles retornam para um lugar devastado. Eles recebem o pior da terra, uma terra, um deserto que não produz nada, que não tem, olhando aos olhos humanos, não tem condição de produzir, não tem água, não tem terra fértil, não tem nada. E quando eles estão voltando para lá, ainda enfrentam algumas guerras, né? Como a guerra dos 6 dias. Os países árabes ali se aliam e tentam arrancar Israel do seu território. Quando Israel está voltando para a sua terra, sem armamento, sem um potencial militar, não tinham, Israel vence. Por isso é chamada a guerra dos 6 dias. Israel de 6 dias, irmão. Algo, irmãos, extraordinário. É uma nação que Deus chamou. Deus não chamou, Deus separou, formou essa nação, separou e cuidou dela até os dias de hoje. É uma nação peculiar aos olhos da humanidade, e ela é uma referência para nós cristãos e para o mundo, confirmando de que a palavra do Senhor é verdadeira. Quando você tem dúvidas sobre a Bíblia, se ela de fato é de Deus ou não, a Bíblia fala de uma nação que é o povo judeu, um povo que jamais será destruído. Você quer ler a história de Israel? Leia a Bíblia, ali está a história de Israel, como foi formada, como se estabeleceu e como ela é estabelecida até hoje. Então esse povo volta para esse lugar, enfrenta algumas guerras, mas se estabelecem naquele lugar, porque é um território que o dono de todo esse planeta separou para eles, é deles. É a mesma coisa de eu ter uma terra e dizer: eu estou te dando. O dono de tudo deu para eles e disse: vocês têm que conquistar. E por isso tem esses problemas, né? Fez uma parte, mas não fez a outra. Cuidado com a sua vida. Quando Deus te pede algo e você não faz, pode te trazer problemas lá na frente. Quando Deus te der uma ordem, quando Deus falar alguma coisa para você, cumpra a risca, porque depois, se você deixar estas lá na frente, você vai ter problema. Nós sabemos que a grande parte do problema de Israel, o mundo árabe, que Abraão teve 2 filhos, né? Isaac e Ismael. A quem era o dono da promessa? Isaac. Olha o Bel, vamos dar um jeitinho, né, irmão? Para o milagre acontecer, né, irmão? Vamos dar um jeito aqui, já que está demorando, porque agora lascou, né, irmão? 90 anos, 100 anos, mulher, não esquece. Diz que Deus errou na profecia. Então vamos dar um jeito, Abraão. Dorme com a concubina, não há problema. Não tente ajudar a Deus se não obedecer aquilo que Deus faz. Aleluia. Quer ajudar a Deus? Obedeça.
E olha o problema que eles estão vivendo. Mas Deus conduz com todo erro, com toda imperfeição. Se nós nos mantemos na sua presença, Ele é capaz das nossas imperfeições, Ele nos dirigir ainda para a sua vontade. Se nós estivermos de fato e de verdade ligados a esse Deus e desejando servir esse Deus de todo o coração. Então Israel voltou para lá, queridos. Dentro do nada, Israel foi crescendo. O Senhor disse, quando olham para a figueira. Quem é a figueira, irmão? A figueira, todos sabem, mas se você não sabe, é reconhecido pelos estudiosos todos. Sabe que a figueira é Israel. Lembra do seu relógio? Para que você tem relógio? Para pautar o seu tempo. Se você ainda pode dormir 5 minutos, mais 10 minutos. Quem faz isso? Aquele dia que nós estamos cansados, não? Olha lá, para despertar. Aí na hora, a gente tem coragem de celular, olhar no celular, e ele avisa, né? Tem lá as opções de 5, 10 minutos, aí você olha a hora e fala, não dá para dormir mais 10. Na hora que o olho fecha, tem que levantar de novo. Não é assim? Para você se pautar. Então o Senhor Jesus disse, olha para a figueira. A figueira é o povo judeu, Jerusalém. Quando Israel está em paz, o mundo está em paz. Quando Israel está em guerra, o mundo está em guerra. Orai pela paz de Jerusalém. Ore pela paz. Porque se eles estiverem em paz, o mundo está em paz. Não tem nada a ver isso daí não. Porque eles estão lá no meio do nada lá e não tem nada a ver com isso daí. Tem sim. Fique de olhos neles. Preste atenção neles. E cuidado, porque como você tem pautado a sua vida diante desses acontecimentos, Deus está dizendo para nós nessa manhã: quem estiver sujo, suje-se ainda mais, e quem estiver limpo, limpe-se ainda mais. E o Senhor diz: olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, vocês se alegrem. Vamos nos entristecer, lógico, porque vidas estão se perdendo, mas ao mesmo tempo é uma mescla de sentimento dentro de nós. O nosso Redentor, Ele está próximo. Os céus, daqui a mais algum tempo, Ele vai se abrir e nós sairemos desse mundo tenebroso. Graças a Deus. Né, querido? Como diz aquela música do Carlos, não vou ter que pagar mais aluguel, nem água, nem luz, nem internet. Eita glória! Um dia eu estava dizendo para os irmãos amados, às vezes tem gente, né? E lógico, isso é. Louva a Deus por essas pessoas que têm essa oportunidade, que têm essa condição de poder estar viajando de um país para o outro. Isso é maravilhoso. Eu fui na Argentina esses tempos atrás, irmão sabe, e é legal você conhecer uma cultura diferente, mas é o máximo que eu fui até ali, até hoje, né? Fui no Paraguai também, né? E é legal, mas há países que às vezes a gente tem curiosidade de conhecer, não temos condição, mas vai chegar um dia, mais que isso, vai para a internet e vai ficar, talvez vai usar mais da história, um dia, eles não conhecem você, e até que se você for hoje na Alemanha, ou na Grã-Bretanha, né, que tem aquele negócio de rei, aqueles negócios, toda aquela roupa, né? Monarquia, aqueles negócios todos lá. Você acha que você consegue entrar os portões adentro lá, irmão? Tem aqueles guardas lá, né, irmão? Parece um poste, fica lá, nem pisca. Se você tocar neles é pior, mas nem pisca, mas eles estão te vendo. Se você chegar naqueles portões e tentar adentrar para dentro, irmão, pensa no rolo que é. Mas um dia nós voltaremos aqui e eles desejarão a sua presença lá. Você não conhece hoje, mas naquele dia vão brigar para que você esteja lá, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos ser os seus embaixadores. Hoje somos os embaixadores e não reconhecidos de Cristo. Os embaixadores dos homens, irmãos, aonde eles vão, as portas se abrem. E nós somos embaixadores e não somos reconhecidos.
somos humilhados, nem embaixador da onde, rapaz, nem falar direito você sabe, você não sabe nada, somos daqui. Mas naquele dia, irmão, pensa no cão, vão querer você lá, porque a Bíblia diz que no milênio nós vamos reinar aqui com Cristo, e no milênio há uma objetividade do Senhor aí, há um objetivo, o milênio. Não é sobre isso que eu vou falar, mas eu vou dar uma dica para os irmãos. No milênio, todas as promessas que o Senhor tem para Israel, o Senhor vai cumprir todas na vida de Israel. Aleluia. E nós vamos reinar aqui com Cristo verdadeiramente. As nações vão desejar sua presença na cidade. Renata, ó, jogar tapete, não, manda vir, agora vocês querem. Então, irmãos, eu me alegro, porque às vezes você não está desfrutando tudo aquilo que Deus tem como promessa para você, mas a promessa permanece. Então nós também temos que permanecermos firmes, olhando para a figueira, e a figueira chegou um tempo dela dar folhas, e essas folhas trazerem sombra para as nações. Nós temos desfrutado muitas coisas que têm sido criadas em Israel. O mundo tem desfrutado do conhecimento que Deus tem dado a Israel. E a nação de Israel, que não tinha soldado mais, que não tinha um carro de tanque, um avião, não tinha nada. Hoje eles têm um dos maiores e mais poderosos exércitos do mundo. Quando Netanyahu disse ontem, nós estamos em guerra, eu falei, meu Deus, quem é aquele povo que se levantou contra Israel? Israel, queridos, quando é colocado na mídia, ele é sempre um vilão. O vilão é Israel. Mas ninguém fala que as coisas que eles fazem é para prejudicar Israel. Nem sempre, e na maioria das vezes, se não todas as vezes, Israel não está envolvido nessas confusões que eles dizem que Israel está. Pelo contrário, irmão, Israel trata os povos vizinhos com dignidade. Trata como a Bíblia diz. Sabe aquilo que o Senhor disse para o povo de Israel? Quando você vê um animal do seu amigo, ou do seu vizinho, que ele escapar, fugir, cuida dele, procura o dono de volta. É assim que Israel faz, cuida das nações vizinhas. Quando o Senhor dá um conhecimento a Israel, Israel espalha pelo mundo para salvar vidas, para trazer um conforto e dignidade à humanidade. Mas o mundo odeia Israel, como odeia você e eu, a igreja, porque eles querem pecar sem ninguém por perto, para ficar acusando as suas mentes, como a culpa é problema, e eles não querem ser acusados e despertados pelo mal que eles têm causado a si mesmo e aos outros. Então Israel, querido, tem cuidado daquelas nações como nenhuma outra nação tem feito, mas eles são vistos como aqueles que prejudicam. O grande problema lá é que quando Israel começa a fazer os assentamentos nas divisas, eles estão falando que Israel está delimitando o seu território, e esse é o problema. E isso não vai chegar a paz nunca. Quando esse tempo de paz chegar, o Senhor diz: quando houverdes dizer a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Nós, semana agora, essa semana ainda, nós estamos diante de uma, não é que hoje é domingo, começa uma nova semana, mas até ontem, nós estávamos ouvindo que Netanyahu estava traçando um planejamento junto com os árabes de um tempo de paz. Vocês ouviram isso essa semana? Estavam chegando a um acordo. De repente, olha o que acontece. Mas nada me tira da minha mente que isso tudo muitas vezes é meticulosamente planejado para destruir Israel.
E nós devemos estar atentos a tudo isso. Não devemos deixar que esses acontecimentos saltem dos nossos olhos e sejam vistos por nós como algo que é normal, comum e corriqueiro. Quando se trata de Israel, lembre-se, é a figueira que Jesus está dizendo. É a figueira, irmãos, que estava passando por um momento de dormência, espalhado pelo mundo, jogado pelo mundo, uma nação que era um povo que tinha o seu próprio território, de repente foi expulso de lá, e era um povo que a Bíblia diz que é um povo de Deus, tratados de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aonde eles passavam, eles traziam prosperidade, e isso causa inveja, isso causa ciúmes. A sua vida moral é diferente de todos os países que não conhecem a palavra do Todo-Poderoso Deus. E quando eles chegam a esses lugares, eles aplicam o seu conhecimento, e a mão do Senhor vem sobre eles. Em todos os lugares aonde eles tinham passado e passou até hoje, Deus abençoou e prosperou esses lugares. Assim é a vida do crente também. Aonde você chega, meu irmão, aonde nós chegamos, queridos, os ambientes são transformados, a maneira de pensar das pessoas vão sendo mudadas, elas vão sendo despertadas para entender que existe uma vida muito melhor do que a vidinha que eles vivem, longe de Cristo e da sua palavra. Os irmãos já observaram quando nós nos reunimos em festas, irmão? Tem cachaça lá, irmão? Aquela amarelinha que os irmãos aí, não sei se todos gostaram, mas o meu pai, quando faltava ela, meu pai bebia álcool perfume. É assim, irmão? A alegria vai, quando tem essas coisas, a alegria vai até um ponto, né, irmão? Daqui a pouco, quando a sobriedade sai, aí o copo, a garrafa, voa tudo, cadeira, mesa. Mas você já foi na festa de crente, irmão? É coxinha, tubaína e risada para todo lado, é brincadeira, um espírito de alegria toma aquele lugar. Um brinca com o outro, né? Conta uma coisa, conta outra. Esse é o espírito de alegria que temos. E as pessoas às vezes, elas participam, são convidadas por nós algumas vezes, eles olham, mas como que pode? Até zombam de nós, né? Porque a gente não bebe, o que come? Meu Deus, come que não tem condição. Assim somos nós. Israel é assim. Eles estavam festejando, irmãos, cumprindo aquilo que a lei manda eles fazerem. Se aproveitaram desse tempo. Um dia depois, quando eles comemoravam 50 anos do primeiro Epur, é isso? Epur. Dia do perdão. Dia do perdão. E foi a primeira vez que eles enfrentaram uma batalha desse tipo, não no nível que eles estão enfrentando agora. Se aproveitaram. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e esse é o tempo que nós estamos assistindo e vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio. Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção, Silvio? Às vezes a gente fala, as pessoas dizem, mas como que pode um negócio dele? Jesus disse que quando ele vier, pode ser nesse tempo agora, a Bíblia diz que ele vai colocar o seu pé no Monte das Oliveiras, e o monte vai se partir de um lado para o outro, e a palavra do Senhor diz que todo olho o verá. Como é que pode ver o negócio desse lá no Oriente Médio? Nós estamos aqui embaixo do globo praticamente em relação à Europa, perto do Oriente Médio. Como vamos ver? Eu tenho uma noção de como vamos ver. As televisões do mundo inteiro, rádio, tem rádio no mundo hoje mesmo, rádio, televisão, a internet, todos estarão ligados, transmitindo aquela guerra para destruir Israel, que pode ser nesse tempo, não estou afirmando que seja, mas poderá ser, dependendo do nível que esse negócio chegar.
poderá acontecer, porque no mundo árabe há muitos países que odeiam, mas não é um ódio daquele vizinho que não gosta de você, é um ódio mortal. Odeiam os filhos, odeiam as grávidas de Israel, odeiam a nação com ódio mortal. Eles detestam. Um dia atrás, irmãos, eu estava com o André, nós tínhamos uma loja ali, e nós fomos fazer algumas compras, e eu fui comprar, eu vi uma bermuda, e eu gostei, eu gosto daquele modelo, e quem tinha, e quem estava vendendo, irmãos, por incrível que pareça, era o pessoal do Líbano, que tem lá na 25 de março, lá, o que é lá? Brás, né? Aí estavam lá, irmãos, e eu não sei por qual motivo que eles começaram a conversar entre eles. Você entrou normalmente. Eu entrei para ver a bermuda, mas eles começaram a conversar normalmente e surgiu um assunto sobre Israel. Irmão, aqueles libaneses falavam de Israel, mas com ódio. Eu falei, gente, como que o negócio é sério? Eles falavam de Israel, irmãos, que eles queriam decepar Israel, exterminar Israel da face da terra, um povo maldito, eles falavam. Maldito. Um povo que tem que ser exterminado. Nós odiamos. Eles vivem no Brasil. Qual povo que nós odiamos, irmãos? Não há povos que nós odiamos. Nós amamos a todas as nações. E isso não é nós que estamos na igreja. A nação brasileira vive em paz com todos os países. De vez em quando temos uns enroscos no futebol com a Argentina, né, irmão? Aí não dá. Acabou os 90 minutos, acabou, né, irmão? Voltamos, nos abraçamos e somos irmãos. Mas eles odeiam. Eu vi aquilo, irmãos, eu passei por isso, eu vi essa cena. Detestam. Que inclusive Israel nesse momento, até as 9 horas da manhã, Israel estava um pouquinho antes, acho que no meio da madrugada, fez um ataque ao Líbano. Já é o Líbano também. O Líbano também, daqui a pouco vão se juntando aqueles países. Então, querido, você que não entregou a sua vida a Cristo, você que ainda está em cima do muro, você que ainda não se resolveu com aquilo que de fato você quer, aonde você quer estar? A Bíblia manda nós olharmos para a figueira. Então, eu desperto agora a sua mente, o seu coração, tento pela ajuda do Espírito Santo, trazer ao seu entendimento que esse fato não é um fato comum e corriqueiro, como talvez estão querendo implantar no seu coração, na sua mente. É algo que está virando a história da humanidade. É algo que nós vemos uma profecia bíblica se cumprindo de uma forma tremenda. Poderá desencadear uma guerra sem precedentes. Mexeram no centro do mundo agora. A Ucrânia e a Rússia é algo talvez que estavam preocupando os especialistas, mas agora os olhos do mundo se voltou para Israel, porque é lá. O mundo depende daquela terra. Eles têm que estar em paz para que nós estejamos em paz. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não mexe com aquele povo. E por isso o Senhor usa eles como figueira e como algo para nós nos pautarmos como cristãos e servos de Deus. Nós que fomos enxertados na figueira, na oliveira. Nós somos enxertados, nós não éramos de lá, irmãos. Lembra-se disso? Lembra? Jesus disse isso. Nós não éramos, nós somos enxertados. Então estejamos de olho, estejamos atentos, estejamos colocando a nossa vida de fato nesse tempo. Você tem se santificado ao Senhor, você tem se separado para o Senhor. Os nossos dias têm sido dias tão complicados, e nós, parece que quanto mais nós nos separamos, mais coisa errada nós vemos, e mais
pessoas que nós dizíamos assim, poxa, mas esse aí também, mas meu Deus, mas como pode? Não é assim, irmão? Aquele que dizia que não podia estar fazendo, aquele que dizia que podia não estar fazendo, meu Deus do céu, quanta decepção! E duas coisas o diabo usa, querido, para destruir a sua fé: são os governos dos países e a igreja. Decepção com a igreja. Quantas pessoas decepcionadas com a igreja, e é isso aí mesmo que vai acontecer. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Eu não sei, amor, por favor. 2 Timóteo. Tá lá? Olha o que a Bíblia diz: porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eu quero ler um versículo desse aí ainda. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, é esse tempo, será que Jesus está dizendo? Meu Deus, não sei os irmãos, mas como está complicado. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Será que é esse tempo, irmão? Será que ou chegará esse tempo ainda? Desobediente a pais e mães. Molecada não, né? Misericórdia, meninada. Aos garotos, a risada. O que será que está acontecendo lá, irmão? Chegou aí a ponta da espada? Chegou aí? Vigia, hein, rapaz? Desobediente a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural. O que é isso, queridos? As coisas naturais, as pessoas não têm prazer. Aquilo que é natural. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Não é esse tempo. Até uma criança nesses nossos dias está observando que tem coisa errada que não está certa. Não é mesmo? Até as crianças estão fazendo assim. Não é, irmão? Essa coisa errada não está certa. Coisas que estão ocorrendo, irmãos, que até Deus está permitindo, eu creio isso. Deus permite para despertar a mente dessas pessoas, para você mudar o rumo da sua vida, meu Deus do céu. Existe uma vida eterna, e nós precisamos, irmãos, nos voltarmos para Deus de todo o coração. Aleluia. É algo muito sério, e o Senhor deixou essas coisas aqui para nós observarmos. Olha aqui, irmãos, versículo 4: traidores. Quem já foi traído aqui? Traidores. Vixe, quanto nós ouvimos isso, né, irmão? Como que a gente está falando lá, não? Chama de traidores, chama o pessoal que abandona o ex-presidente. Desertores. Não é, é um outro nome. Eu esqueço, mas uma hora eu vou lembrar para alguns irmãos. Obstinados. Mas não é obstinação, irmãos. Quando você tem uma obstinação por uma conquista, né? É legal. Porque você tem aquela obstinação no sentido de conquistar, buscar. Você errou, né? Ou você está difícil, uma dificuldade e tal, mas você é obstinado em conquistar aquilo. Mas é uma obstinação maligna. Perseverantes em fazer o mal. Obstinado. Não ouvem conselhos e não mudam as suas diretrizes em relação a fazer o mal ao próximo. Como nós estamos vendo, irmão, nós
Nós vamos destruir, nós vamos acabar, não vamos permitir. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, amigos dos prazeres. Não sei como está aqui nessa tradução. Traidores, tal, mais amigos, prazeres também, palavra. Tendo aparência de piedade, de coitadinho, chega para você nessas condições, né? Fala manso, palavras sábias. Eu ouvi um rapaz um dia dizer que um parente dele, estuda poesias, estuda livros para aprender, Silvio, aprender a conversar com as pessoas, para ganhar confiança delas, para obter votos, e depois fazer essa lambança, né? Porque conversam bem, tem uma retórica, né? Assim são os falsos, assim são os traidores, assim são aqueles que querem se aproximar de você e tirar você do caminho. A Bíblia diz: conhecereis é a verdade que vos libertará. Mas a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto. Fruto, qual é o fruto que ela dá? Não se engane pelas palavras. Observe os frutos. Falar, até papagaio fala. Tem um bichinho lá que tem a língua redonda, irmão, ele quase fala. Imagina, tem gente que gosta de palavras bonitas, irmão, coisa, né, que move o coração dele. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, a Bíblia diz: afasta-te. Olha o conselho que Deus está te dando. Afasta-te. Deus está te dando, afasta-te. Israel foi lá e criou um muro, fez um muro. Eles rebentaram o muro, não, a cerca, quebraram a cerca, se demonstraram bonzinho, talvez ganharam até a confiança dos guardas em Israel. Eu vi a Aline ontem, uma moça, que eu não sei se os irmãos acompanham ela, eu não acompanho, mas eu sempre vejo o vídeo da Aline. Ela disse que os guardas daqueles que se conhecem, ela estava falando ontem, inclusive o marido dela, tadinho, foi para a guerra. Que Deus tenha misericórdia e, né, provém aí para que ele retorne para o seu lar são e salvo. Mas ela estava dizendo que alguns guardas naquele momento estavam dormindo. Eu não sei se havia outros guardas que estavam cobrindo aqueles guardas, né, mas eles estavam dormindo. Eles entraram. Quando eles estavam desapercebidos. Cuidado. E esse tipo de gente, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nesses carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque o desejo deles não é conhecer a verdade para aplicar a verdade nas suas vidas, para mudar de vidas, mas é conhecer a verdade para enganar e tirar do caminho aqueles que estão andando no caminho. E nós observamos isso nesses dias, de pastores, líderes, brigando, se picando um com os outros, irmãos. Irmão, sabe uma coisa que eu não sei, pode até ser que um dia isso ocorra, mas eu prefiro viver no meu mundo, longe dos holofotes, queridos. Se bem que é uma das primeiras vezes que estão me filmando aí, mas ficam em debates, irmão. Debate vai servir. Tem debates que causam coisas que realmente, mas se não é para edificação, para quê? Você tem um modo de pensar, tem um outro. Eu aprendi assim, vou ensinar assim. E não é pecado, eu não estou errando por isso. A Bíblia me dá, né, quando nós falamos que nós cremos no único Deus, eu passei por algumas igrejas que são trinitarianas. Quando eu cheguei nessas igrejas que creem na Trindade, irmãos, eu nunca cheguei lá fazendo problema com esses irmãos, porque eram cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, são servos do Senhor. Mas quando nós falamos da nossa posição, amados, que somos unicistas, né, irmão, parece que tomamos cuidado, queridos. Fiquem de olho, olhem para a figueira, cuide da sua vida.
Cuide da sua vida espiritual. O tempo está chegando, está próximo. Encha a sua botija. Preserve a sua vida com Deus esse tempo, porque as coisas estão se cumprindo mais rápido do que nós imaginávamos. Talvez pode ser, queridos, que você durma hoje e acorde lá na glória. Talvez pode ser que você na sua cama hoje durma com a sua esposa, seus filhos nos seus quartos, mas amanhã pode ser que, dependendo do estado espiritual da vida que você tem levado com Deus, amanhã você não encontre lá no quarto vizinho seus filhos ou a sua esposa juntamente com você. A Bíblia diz que um será tirado, o outro será deixado. A figueira está dando folhas, a figueira está trazendo sombra para o mundo inteiro praticamente. E a Bíblia diz que nesse tempo, irmão, chegou o tempo. Vamos ficar despertos. Se alegre. A Bíblia diz que nós devemos desejar o dia do Senhor. Não será um dia talvez em que o mundo estará vivendo os melhores dias, talvez. Mas será uns dias que nós estamos observando que o Senhor já está às portas, que o anjo já está com a sua trombeta, não nas suas mãos mais, mas eu imagino, queridos, que ele já está com as suas mãos na trombeta e próximo aos seus lábios para soprar. O relógio do Senhor já está prestes a marcar meia-noite. A sua igreja que está aqui na terra passando um tempo difícil, complicado, uma perseguição que ainda não chegou talvez ao nível, queridos, que nós possamos dizer que é insuportável ainda, mas poderá chegar. Mas ainda, querido, está dando para nós virmos para a igreja, mas mesmo dando para vir para a igreja, servir ao Senhor, muitos têm desistido. Muitos têm desistido. Muitos têm parado no meio do caminho. Então vamos nos fortalecer no Senhor. Vamos pautar a nossa vida. Temos muitas coisas a fazer, mas temos também uma escolha que ela é a principal, de servir ao Senhor, estar na presença do Senhor. E vamos estar orando por Israel. Não esqueçam de orar por Israel. Orem por esse povo, orem por essa nação. Eles dependem da nossa oração. Imagine que filhos, crianças estão sendo sequestrados. Foram, né? Agora acho que não mais. Mas foram sequestrados. Eu vi um soldado sendo arrancado de um tanque. Não sei se os irmãos viram essa imagem. Para aqueles grupos do Hamas, os palestinos, aquilo era um troféu. Pensa, um judeu, um troféu para eles. Imagina o tratamento desses homens que tanto odeiam. Aquilo era um troféu para mostrar para o mundo o que eles estavam fazendo com o judeu. Imagina ele fazendo aquilo com o judeu. É o sentimento que ele tem, o desejo que eles estavam manifestando ali de fazer com a nação de Israel. Aquele soldado indefeso, porque arrancaram ele do tanque. Oremos por aquele povo, queridos. E nós vamos levantar um clamor ainda, antes de nós terminarmos o culto, por aquela nação. Mas lembre-se disso. Não é tempo de ficarmos perdendo tempo. É tempo de nos despertarmos. É tempo de nos despertarmos. Chamarmos aquele. Se você conhece alguém que está fora do caminho, tente despertá-lo. Se você conhece aquele que ainda está meio cambaleando, diga a ele: é tempo de não se perder, de se buscar ao Senhor, de se fortalecer no Senhor, porque a vinda do Senhor está mais próximo do que nunca. Se 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, imagina que 1000 anos sendo um dia, quanto que será talvez 7 anos faltando? Estou dizendo que está faltando isso, e nem estou afirmando que isso poderá desencadear uma guerra, que talvez seja o princípio das dores.